Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Sandro Luiz Fernandes para mais uma aula de História, sétimo ano. E o nosso papo hoje é ouro. Por que falar do ouro é tão importante para o nosso país? Porque os portugueses descobriram ouro, digamos assim, que mais tarde. Eles achavam que iam encontrar ouro no Brasil logo que chegassem. Não encontraram. Por isso não deram muita bola para o Brasil. Foram encontrar ouro só depois de 1600. Então, o Brasil, nesse período de tempo, virou um lugar de exportação de primeiro pau-brasil, depois açúcar, da cana-de-açúcar. Mas o ouro estava lá no centro do Brasil, ou perto do centro do Brasil. Estava em Minas Gerais. O ouro que foi muito importante para o crescimento da colônia, para a interiorização da colônia. E também não se esqueçamos, né, de um dado importante para a riqueza de Portugal. Né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer Portugal, Lisboa, tem uma região de Lisboa que foi reconstruída praticamente com ouro brasileiro. Uma região que sofreu por conta de um terremoto, um incêndio, foi reconstruída com ouro brasileiro praticamente. Então, o ouro do Brasil é muito importante para a história do mundo. Uma curiosidade que eu sempre tive, né? Por que ouro? Por que esse metal? Por que não outro? Né? Por que não ferro? Por que não bronze? A prata mesmo, a prata também é um metal precioso, mas por que o ouro? O ouro que atualmente vale mais ou menos R$ 340, 1 grama de ouro. 1 grama de ouro, né, no peso ali, 1 grama, vale quase R$ 340. Por que será isso? Por que o ouro é tão importante para o mundo? Ao longo da história, por que é tão importante? Ele é imune à corrosão, mais raro dos metais, fácil de ser derretido e moldado. Moedas de metal surgiram no mundo a 560 a.C. na Turquia. E nos últimos 6.000 anos foram mineradas mais de 6.000 toneladas de ouro. Então, o ouro na história do mundo é muito importante. O ouro já foi lastro. O que quer dizer isso? É base para poder emitir dinheiro nos países, que a gente chama de papel moeda. Hoje o dólar faz essa função, não vou entrar em detalhes com vocês, porque não é o objetivo da aula, mas o ouro ainda é muito importante. Tanto que tem gente que diz que um país deveria ter guardado em ouro a quantidade de dinheiro que circula no seu território. Outros não concordam. Atualmente não é necessário, mas já foi lei isso no mundo, né, nas relações internacionais, que os países tivessem lastro em ouro. Né? O Brasil tem, não todo o seu dinheiro circulando, mas tem reservas de ouro no Brasil. E muita gente investe em ouro. Assim como tem gente que deposita na poupança, tem gente que compra ouro. Por quê? Porque o ouro tem uma garantia maior de não desvalorizar, de não perder valor. Vamos lá então? Eis o ouro. O lingote, né? O valor do ouro é um lingote, ele é derretido e formado desse jeito para ser comercializado. É claro que o ouro pode ser um anel, pode ser uma corrente, né? Pode ser qualquer objeto, mas para comercialização e guarda nos bancos, principalmente nos grandes cofres dos bancos, é esse formato de ouro que vocês encontrariam, certo? 1693. Uhul! Até que enfim, ouro no Brasil. Os portugueses estavam procurando ouro aqui, como eu já disse para vocês, desde 1500. Demorou muito tempo para eles encontrarem. Lembro dos bandeirantes que eu falei que saíam procurando indígenas, procurando escravizados que tinham fugido. Eles encontraram ouro finalmente, onde hoje nós conhecemos como Minas Gerais, o maior lugar, né, mas onde foi mais fácil encontrar ouro foi Minas Gerais. Ouro e diamante. Então, com ouro, é claro, a gente já sabe, cresceu a ida para o interior, aumentou muito o número de escravizados no Brasil, aumentou o tráfico de escravizados para o país, aumentou o controle de Portugal sobre a colônia, afinal de contas, ouro era fácil de ser contrabandeado, né, e estimulou o comércio e produção de alimentos internamente. E o Brasil, como eu falei para vocês em aulas anteriores, o Brasil foi interiorizado. O território que hoje nós conhecemos como Brasil começou a se tornar do jeito que é, graças ao ouro, drogas do sertão, como falei na aula anterior, mas a aula de hoje é ouro e vamos prestar atenção então como que isso gerou um país que nós conhecemos atualmente. Assim que era o controle feito pela colônia, ou seja,
o ouro é derretido e uma espécie de um selo, né, de um carimbo, é claro que em alto relevo, dentro lá da fundição, das casas de fundição, que eram lugares em que se cobrava impostos no Brasil, inclusive, né? Então esse era o lingote, né, muito diferente do que eu mostrei para vocês há pouco, como que é hoje, né? Hoje varia de 250 gramas, 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo de ouro. Esse aqui é de 1724 e era dessa forma que mostrava que a coroa, quer dizer, o rei de Portugal, sabia que tinha sido produzido ouro e o ouro estava fiscalizado. Não podia, é claro que tinha contrabando, né, moçada? Mas não podia ser comercializado oficialmente se não fosse dessa forma. E nessa época, então, se cobrava o quinto, na página 29 de vocês, que era uma parte, 1/5 do ouro deveria ser pago como imposto para o governo da monarquia de Portugal. Né? E também a captação, que era de acordo com o número de escravizados. Capta, né? Cabeça. Per capita é por cabeça, e cada minerador tinha. Então, dessa forma, havia um controle, uma tentativa de controle dos portugueses, da realeza portuguesa, sobre a produção de ouro no Brasil. É claro que existia jeito de se fugir com o ouro do Brasil, né? Tinha o famoso Santo do Paoco, que era principalmente os religiosos colocavam estruturas de santos católicos sem preenchimento, e aí atrás na portinha ali colocavam ouro para fugir. Tem uma história muito bonita relativa a esse selo aqui, que é a história do Chico Rei. O Chico Rei trabalhava na mina de Encardideira, da Encardideira em Ouro Preto. Ele ao longo do tempo, conseguiu juntar, roubando no cabelo, escondendo no cabelo pedacinhos de ouro, até que ele conseguiu comprar a própria mina de ouro. Eles que era uma pessoa muito importante, tinha sido rei lá na África e tal, era um escravizado que tinha muito conhecimento. Ele conseguiu comprar sua alforria e depois comprar a mina que ele trabalhou um tempo. Eu entrei nessa mina lá em Minas Gerais, tive que me abaixar, me sujei. É um lugar muito legal, com umas histórias muito bonitas. A história do Chico Rei é uma delas. E o que é mais importante é que existia um jeitinho, né, de contrabandear ouro que era colocando no cabelo, certo? Curiosidade para vocês. Aqui são os jeitos de minerar, certo, moçada? Esse é o primeiro jeito de minerar que chama aluvião, né? Pega uma bateia uma espécie de um prato que é meio curvo assim para dentro, coloca ali, vai girando, tirando a água, tirando o cascalho mais pesado e vai ficando o ouro, aparecendo o ouro, né? Ou o diamante, no caso, também pode ser minerado dessa forma. Era a forma mais simples de mineração. O inicial era assim. A outra forma de mineração era a grupiara, que tirava de dentro da montanha e depois era lavado lá fora. Tem na página 29 um exemplo de vocês. Lavado fora da mina, né, a grupiara, e lavado as pedras que saíam lá de dentro para tentar encontrar pepitas de ouro. E finalmente a mina subterrânea, que era mais difícil e mais cara. Eu entrei nessa mina aqui em Mariana, a mina de ouro da Passagem. Você paga um dinheirinho, não lembro quanto que é, faz tempo que eu fui lá, desce com esse carrinho e é muito emocionante assim. Lá embaixo na profundidade, eles colocaram luz, né? E aí você consegue ver piscinas naturais maravilhosas. Atualmente pode mergulhar. Na época que eu fui não podia mergulhar, mas tem que reservar e marcar. É particular, então tem que pagar para entrar, mas é um lugar muito interessante, mas não funciona mais como extração de ouro. Até segundo os técnicos tem ouro lá dentro, mas ficaria muito caro para retirar ouro, não vale a pena. Aqui, lembrando que as regiões mineradoras do Brasil eram principalmente essas aqui, né? A principal área de diamantes, Arraial de Tejuco aqui, que hoje é Diamantina, certo? A área de extração de ouro em Minas Gerais, essa vermelha aqui, e verde as minas de Mato Grosso e Goiás, certo? E o que está em laranja aqui no fundo é a capitania de Minas Gerais, que era a capitania mais rica naquela época no Brasil. Tem uma curiosidade importante, que é o seguinte: essa região de Minas foi tão rica naquele momento que o governo resolveu criar a Estrada Real. A Estrada Real era a estrada responsável por tirar todos os minérios daquela região e mandar para Portugal. Então, aqui está o mapa, né? Então está aqui Ouro Preto. Ouro Preto tem duas estradas a partir do Ouro Preto. Uma delas, Caminho Velho, que vai sair em Paraty, no Rio de Janeiro. Foi
aos poucos foi sendo transferida para esse outro caminho aqui, porque aqui começou a acontecer muito assalto e perda de valores, né? Aí veio para o segundo caminho, esse aqui que ia para o Rio de Janeiro. Lembrando que a quantidade de ouro era tão importante e a riqueza estava tão concentrada nessa região do Brasil que a capital do Brasil, nesta época, se mudou para o Rio de Janeiro. Saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro. O caminho de Sabarabuçu. Esse caminho aqui, um caminho recente também. E esse caminho de Diamantina, recente não, desculpem, um caminho importante. E o caminho de Ouro Preto até Diamantina, que ligava a produção de diamante ao caminho da Estrada Real. É uma viagem maravilhosa. Não fiz ainda, amigos meus já fizeram. Vale a pena umas férias com a família, conhecer essa região do Brasil muito rica, não só em arquitetura, esculturas, mas uma beleza natural fantástica, vale a pena. Já fui em cachoeiras aqui em Diamantina, já fui, como eu falei para vocês, aqui em Mariana, aqui pertinho, na mina. Tem outras minas para serem visitadas em Ouro Preto, tem paisagens maravilhosas, montanhas lindas, né, águas limpíssimas. Em Diamantina eu mergulhei aqui, umas cachoeiras maravilhosas, que esqueci o nome, acho que é a Cachoeira do Cristal lá. Maravilhoso. Uma boa viagem, quando possível, depois da pandemia, conhecer a região sudeste, principalmente Minas Gerais. Então, a sociedade mineradora, o que, que era? A sociedade mineradora é a sociedade que surgiu a partir da mineração. Imaginem, nas ruas de Vila Rica hoje chama Ouro Preto. Podiam se encontrar lojas de sapateiros, ferreiros, tanoeiros, joalheiros, carpinteiros, etc. Então, essas pessoas iam para lá trabalhar porque tinha muita riqueza. Tinham pessoas ricas querendo trabalho. Eu estive em Diamantina, imagine, tinha nessa época levavam pianos para Diamantina. Imagine o sacrifício levar nessa estrada de terra que até hoje não é uma estrada muito boa em alguns pontos. Imagine como é que era no século XVIII. Mas tinha muita riqueza lá. Então tinham muitos trabalhadores prestadores de serviço. Muitos negros conseguiram a liberação. Por quê? Porque conseguiam ou comprar sua alforria ou eram liberados porque o pagamento de impostos era muito alto para a captação, né, que era aquele imposto sobre o número de escravizados que cada senhor tinha. Então era mais fácil não ter escravizados em alguns momentos do que pagar imposto. Então houve muita alforria de negros em Minas Gerais. Aqui um exemplo de casos de negros pintado pelo Rugendas, né, no século XIX, só para ilustrar que tinha muito disso. E existia também muitos órfãos, filhos bastardos, que eram viviam assim abandonados naquela época. Aqui só um exemplo de uma roda de criança, né, que era um lugar em que as mães que não queriam os filhos colocavam a criança naquela rodinha, giravam a roda e normalmente uma instituição de caridade que estava lá dentro pegava e adotava essa criança. O jeito mineiro tem todas as marcas dessa época, né? O tropeirismo dessa época. Aquelas pessoas saíam lá do Rio Grande do Sul a cavalo, e não só a cavalo, burro, né? Carregando comida, carregando charque, carne salgada, saindo do Rio Grande do Sul, levando até o interior de São Paulo, depois Minas Gerais. Era um jeito de viver. Por isso o feijão tropeiro é muito famoso em Minas Gerais, né? Por conta do jeito de se produzir, de se consumir daquela época. O jeito mineiro está nas igrejas, não podemos esquecer, né? Está aqui a igreja da Matriz Santo Antônio em Tiradentes, Minas Gerais, Congonhas, duas cidades que passam pela Estrada Real, que ficam na Estrada Real, né? Desculpem, em que a Estrada Real passa. Aqui a imagem dos profetas do Aleijadinho, que é um barroco, né? Que é o representante do barroco mineiro. Barroco é um jeito de construir igreja, é um jeito de fazer escultura, e esta igreja que eu mostrei anteriormente ali, do Senhor Bom Jesus de Matozinho, tem os 12 apóstolos feitos pelo Aleijadinho, que é o maior representante do barroco, esse jeito de fazer as coisas artisticamente, certo? Era uma sociedade muito controlada, tanto do ponto de vista da igreja. A igreja tinha muito controle sobre a população naquela época, né? Não eram permitidas outras manifestações religiosas, havia perseguição religiosa. O catolicismo era o que comandava o Brasil, né? E
o governo também controlava muito a cidade, né? Então, as câmaras de vereadores, né, começaram a ser muito importantes para o controle da justiça, criação de pequenas formas de organização policial naquele momento eram importantes, e até de cartórios, criação de cartórios para organizar a vida das pessoas. Então, essa era a sociedade mineradora ou a sociedade de Minas Gerais. Então, vamos para as atividades, ok? Vamos fazer atividades pensando em toda a trajetória do Brasil, de interiorização, da produção do ouro, por que o ouro era importante, e pensando sempre em contar a nossa maneira de ver a história. Como você estudou a história, agora vai contar do seu jeito, com a sua narrativa, nas questões que forem para escrever, certo? Então vamos lá, um pouco de história nas nossas atividades.